E aí, pessoal, continuando aqui a nossa análise fundamentalista das empresas, né? Continuando com a análise da Fleury, nós já vimos a questão da governança corporativa da Fleury, né? E hoje nós vamos partir para o segundo ponto que eu acho importante na análise fundamentalista, que é justamente, né, o histórico de lucro, de receita e também de endividamento da empresa. Isso vai nos dizer basicamente como é que é a saúde financeira da empresa, né? Porque não basta aí ter uma boa governança, a empresa obviamente tem que entregar resultados, tem que ter uma dívida controlada, porque a gente sabe que o que quebra o negócio é ele não ter dinheiro, não ter caixa, né? Ter uma dívida maior do que ele lucra, e enfim. É importante a gente analisar, né, para saber como que a empresa performou até o dia de hoje. Como estou aqui no site Oceans 14, porque a gente vai fazer uma análise mesmo no gráfico, tem vários gráficos interessantes para a gente acompanhar o crescimento tanto da receita, do lucro e da dívida da empresa, tá? Como já falei para vocês, o free float aí, né, de ações, são todas ações ON, o valor de mercado dela é de mais 7 bilhões, então não considero mais um small cap, já alguns casos de análise, pessoas já vi falando que é um small cap, eu não considero small cap uma empresa que tem um patrimônio de até aí 5 bilhões, que seria, no caso, 1 bilhão, né, de reais em patrimônio. Os resultados da Fleury, ela tem uma receita líquida crescente nos últimos anos, como a gente pode observar, né? Em 2021 até agora foi de 3,651 bi, certo? De receita, no caso, né? E aqui no gráfico, a gente pode observar também, ela tem essa receita crescente e o lucro também está crescente, mas lembrando que o lucro está crescendo bem menos do que a receita. Aí por que isso acontece, gente? Porque receita é tudo que entra, né? E lucro é tudo aquilo que é a receita menos aí o passivo, tudo aquilo que sai da empresa. Então, apesar de estar entrando ter entrado mais de 3 bilhões, que é o exemplo desse ano, né, 2021, de lucro mesmo a empresa teve apenas 316 milhões de reais, apenas entre aspas, né, porque é uma cifra muito grande. Isso quer dizer que a receita aumenta, mas os custos também, as despesas da empresa também estão aumentando, tá? Mas o importante é que pelo menos a empresa não deu prejuízo. Inclusive no ano anterior, de 2020, ela não deu prejuízo, ela deu lucro, né, o que já é um bom sinal. Outra coisa a observar também é esse gráfico das margens, né? A gente vê que em 2021 a margem bruta dela está de 29%, margem operacional 18%, margem líquida 10%. E o que isso significa? A margem nada mais é do que a capacidade da empresa de transformar a receita dela em lucro. Aqui no caso, né, ela consegue transformar a receita da empresa, né, 29% em lucro bruto, no caso, que é a margem bruta, né? A margem operacional é 18%, isso significa, gente, que que o lucro com a operação da empresa, ela consegue transformar tudo, a receita que entra, 18% da receita que entra, ela consegue transformar em lucro com a operação da empresa, ou seja, com aquilo que a empresa faz, com aquilo que é o cargo-chefe da empresa, que no caso é fornecer serviços, né, de saúde. Isso é a margem operacional, ela não considera assim, outros eventos extraordinários que a empresa pode ter, como por exemplo a venda de um móvel e tudo mais, que vai acarretar na distribuição de lucro para os seus acionistas. E a margem líquida mesmo, gente, que é aí o lucro líquido sobre a receita líquida é de 10%, ou seja, 10% da receita que entra, a empresa consegue transformar 100 reais, por exemplo, 500 de receita, 10 reais vai ser transformado em lucro líquido, tá? Então, esse é o resultado final mesmo da empresa, em lucro líquido, porque é esse lucro líquido que vai alimentar, que vai ser distribuído para os acionistas, ou então vai ser reinvestido, né, na própria empresa para que ela cresça. Então, são margens boas, eu considero assim que a empresa ela tem que ter uma margem pelo menos de 10%, né, para poder realmente trabalhar em cima dos preços dos serviços, caso ele precise, né, caso precise passar por alguma crise, no caso, quando ela tem uma margem de 10% pelo menos para poder trabalhar, ela está numa margem segura, digamos assim, né. Outra coisa que a gente pode observar é a dívida da Fleury, e isso me preocupa um pouco. Eu estou observando que a dívida da Fleury está crescente, a dívida bruta dela, tá vendo? Nos últimos anos ela cresceu bastante, e cresceu bastante também em 2021. Seria o caso até de investigar o porquê disso. E para fazer essa investigação mais apurada, obviamente a gente vai fazer conforme aí, né, os relatórios da empresa, tá? Conforme os informes, conforme o que ela entrega trimestralmente, né? Então, é sempre bom observar lá no site de RI o que a empresa está falando sobre essa dívida, por que ela está tomando essa dívida. Então,
que a gente vê aqui? Que a dívida bruta dela é de 6,69 bi, né? E o patrimônio que a empresa tem é de 1,692 bi. Ou seja, ela tem uma dívida bruta maior do que o seu patrimônio atualmente. No entanto, o que a gente vê é que a empresa tem disponibilidade de caixa de 1 bilhão. Ou seja, ela tem um patrimônio de 1,6 bi, mas também tem 1 bilhão em caixa. E a dívida bruta dela é de 2,66, né, bi. O que acontece, gente? Quando a gente pega aqui e diminui a dívida bruta do seu caixa, que é o que ela tem disponível, a gente resulta aí, né, a gente tem como resultado a dívida líquida dela. Então, como esse gráfico já está mostrando, a dívida líquida dela é de 1,6 bi, ou seja, é uma dívida líquida alta. Ela praticamente se iguala ao patrimônio da empresa. Então, isso já é, sim, de ficar atento por que a empresa está tomando tanta dívida. E, na verdade, né, pelo que eu já li da empresa de relatórios, o que acontece é que a Fleury está expandindo, então ela vem comprando mais laboratórios, ela vem comprando mais locais, mas mesmo assim, né, a empresa ela precisa não apenas adquirir novos ativos, mas ela precisa também entregar resultado como lucro, né, para os acionistas, e também precisa controlar essa dívida que já foi realmente aumentou bastante, né, do ano passado para cá, tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da análise da Fleury. Claro que isso não esgotou nem de longe todos os aspectos, mas já é um bom norte para a gente ver, né? A Fleury é uma empresa que tem uma boa gestão corporativa, a empresa lucrativa, não tem crescido tanto assim esse lucro, né? Mas ela também está no momento de expansão, então tem tomado dívida para poder crescer. Mas fica a interrogação: será que a Fleury vai entregar realmente resultados? Se ela vai conseguir controlar, pagar essa dívida e mesmo assim trazer mais resultados, mais bons resultados, vai conseguir aumentar suas margens, por exemplo? Esperamos que sim, né? Uma boa empresa no setor, no ramo de saúde aí, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou até aqui, curte esse vídeo, tá? Compartilha também com alguém e se inscreve no canal. Lembrando que isso não é recomendação de ativo, é apenas um vídeo educativo para que você saiba aí o que analisar na hora de fazer uma análise fundamentalista de uma empresa, certo? Então, até a próxima!